Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui do Saúde Digital. Meu nome é Raul Goulart, eu sou fisioterapeuta do Serviço de Atendimento Domiciliar Norte e Leste e hoje eu estou aqui com os coordenadores do SADS para a gente discutir um pouco sobre saúde digital e tecnologias em saúde. Então eu vou pedir para cada um se apresentar um pouquinho aqui para a gente conhecer todo mundo. Bom dia, Raul. Eu sou o Bruno, sou médico e faço a coordenação central do Serviço de Atenção Domiciliar. Bom dia, sou Natália, sou enfermeira e coordenadora do SAD Leste Norte. Bom dia a todos, meu nome é Ana Cláudia, sou coordenadora do SAD Sul-Suleste. Legal, sejam todos muito bem-vindos aqui para o nosso bate-papo. E para começar eu vou perguntar para o Bruno, só para ele explicar um pouquinho para a gente como que funciona o SAD, qual que é o principal objetivo, como que esse serviço atua aqui na Prefeitura. Okay. O SAD é o Serviço de Atenção Domiciliar e hoje é uma política do Ministério da Saúde. Campinas foi pioneira nesse tipo de atendimento, lá da década de 90, começando lá atrás. E hoje é uma política presente no Brasil inteiro e que visa dar continuidade dos cuidados no domicílio do paciente. Então, é uma atenção diferenciada de uma equipe multidisciplinar. Então, tem enfermeiro, médico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nutricionista, fonoaudiólogo. E essa equipe atende esses pacientes no próprio domicílio, sem precisar deslocar o doente de casa, Então, o programa visa principalmente a pacientes que têm dificuldade de locomoção que estão acamados, seja definitivamente ou provisoriamente. Sempre com foco em tratar a doença, reabilitar e melhorar sintomas, Então, nem sempre o SAD trabalha com cura da doença, aliás, frequentemente não trabalha com isso, mas sempre pensando e objetivando o alívio de sintomas, principalmente o alívio de dor, Então, tem alguns critérios para o doente ser atendido pelo SAD, então não é todo acamado que vai para o SAD, Então, doentes de baixa complexidade ficam, a princípio sendo cuidados pelo centro de saúde e pacientes mais complexos que tenham dispositivos, sondas, feridas complexas, pacientes já em cuidados paliativos, que não tem mais proposta curativa, esses são o foco do SAD. Campinas tem 4 SADs, já bem experimentados nesse tipo de cuidado, inclusive com pacientes em ventilação mecânica domiciliar, que é um nível, creio eu, que é mais complexo aí da atenção do SAD, Então, o objetivo maior é conseguir reabilitar sempre que possível, mas se não for possível, controlar sintomas e permitir uma melhor qualidade de vida para esse tipo de doente. Então a gente pode dizer que o SAD ele é responsável bastante por pacientes crônicos, Os pacientes que ficam bastante tempo em casa ou que têm várias comorbidades, é bem complexo. Um paciente que é muito difícil ser cuidado sozinho sem a assistência dessa equipe multidisciplinar. Com certeza, Na verdade, sendo mais criterioso, o Ministério coloca para o SAD pacientes complexos e que dependam pelo menos de avaliação semanal dessa equipe. Então, esse é o critério. Então, são pacientes, de fato, que demandam muito mais de uma equipe, que seria quase impossível, por exemplo, que o centro de saúde desse conta frente à demanda do centro de saúde. Então, e a facilidade também de você levar essa equipe para dentro da casa, Não precisar que o doente fique picando atendimento, então vai a equipe completa na casa e aí define o projeto terapêutico para aquele doente. Sim. E pelas demandas, como nós temos muito pacientes graves e complexos dentro do domicílio, a gente acaba tendo bastante desafios, E eu acredito que a tecnologia, as mídias digitais, tudo isso vem para ajudar um pouco, para tentar colaborar com esse cuidado, E para as meninas conversarem um pouco com a gente aí, como que vocês veem o uso dessas tecnologias digitais, o uso da telemedicina nos pacientes que são internados no SAD, que estão em internação domiciliar. O SAD a gente já trabalha com telemonitoramento, Então, assim, isso é algo já no cotidiano, da equipe do SAD, o telemonitoramento. Então, a partir do momento que a gente advém novas tecnologias, acho que isso implementa mais ainda, complementa, a assistência, de uma forma geral. Eu acho que hoje a gente não tem o visual, presente no SAD nesse telemonitoramento. Então, a partir do momento que a gente tiver esse visual, isso vai auxiliar bastante, tanto nas famílias quanto aos pacientes, em termos de orientação, em termos de consultas e até mesmo nos atendimentos de intercorrências, Acho que novas tecnologias, lógico que depende muito de recursos, depende
das situações dentro da casa, se a família vai ter acesso à internet, à rede e tudo mais. Mas eu acho que isso só tem a favorecer nos atendimentos. Acho que hoje o SAD conta só com o telefone, né, Natália? Isso. Basicamente telefone. Então limita bastante a nossa atuação. Bastante. Né? A gente viu isso na pandemia, que a gente tinha que limitar atendimento, né? E esses doentes continuavam em casa, e aí o telefone nos auxiliava bastante, mas faltava um instrumento, primeiro institucional, né? E depois um instrumento completo, que você pudesse visualizar, discutir, trocar simultaneamente com o cuidador ou mesmo com o paciente. Acho que isso vem agregar bastante para o SAD. Com certeza, eu acho que assim, se a gente tiver uma forma de visualizar o paciente, né, o tanto que a gente evitaria desse paciente ser transferido para um pronto atendimento, acho que esse número reduziria bastante, né, a gente conseguiria manusear melhor as intercorrências, né, dos pacientes a partir dessa visualização, né, e o suporte, né, à família com maior critério, né. Acho que isso faz uma diferença grande. As limitações, elas são grandes, né? Limitações físicas, tanto para o profissional, né? Dentro das unidades, quanto para os pacientes. Existem muitas casas que nós vamos que é uma casa com pouco recurso, tanto para alimentação básica. Então, a gente vai cobrar um atendimento via online, se às vezes o paciente não tem internet, muitas vezes, né? Não tem internet. É um pouco mais complicado. Em relação ao SAD Sul, tem alguma outra limitação? É mais ou menos igual, as mesmas limitações que a gente? Você vê alguma coisa diferente aí? Não, acho que a realidade é a mesma, né? E acho que o que a gente experimenta muito é o modelo de interconsulta, mas via telefone hoje. Então, é muito comum a gente estar avaliando o paciente em casa, ele está descompensado, e a gente faz uma teleconsulta por telefone com o médico que às vezes está numa outra casa. Então, ali a gente consegue decidir algumas coisas, né, em conjunto, já à distância, né? Então, só que isso a gente usa, né, os nossos aparelhos telefones, às vezes a gente está numa região, né, a região sul tem locais de vazios de celular, tem um lugar que a gente liga e cai em Dayatuba, né, você liga para chamar. Então, mais um pouco a gente já tem essa prática, né, porque a gente é uma equipe que está na rua, né, então a gente já faz um pouco isso entre nós. Acho que se isso fica institucionalizado, como o Bruno falou, acho que só tem a ganhar a equipe, os pacientes e todo Hoje mundo. a gente atua de uma informal, né? De uma forma acho que informal. agora precisa da gente formalizar Sim. isso, registrar, né? Eu acho que isso seria fantástico. E muitas vezes com o próprio telefone, né? O telefone do Com o servidor próprio- mesmo, né? Isso. Que a família acaba tendo acesso. Exatamente. Sem um canal institucional mesmo, né? E vocês, como gestores e coordenadores, estão sabendo de algum projeto que tem o uso dessa plataforma digital da prefeitura? Como que está o andamento para a utilização dessa plataforma no SAD? Sim, a gente já apresentou um projeto, né, inicial a respeito disso, mas assim, a gente depende de alguns recursos, né, para poder dar seguimento com relação a isso. Mas sim, a gente apresentou um projeto que atende às intercorrências, né, que a gente recebe dos cuidadores, dos pacientes, né, para atuar de uma forma mais direta, mais efetiva, evitando que o paciente vá ao pronto-socorro com tanta frequência. E a gente apresentou também um modelo de teleatendimento à distância de alguns profissionais, né? Ou até mesmo um monitoramento de pacientes mais estáveis, pacientes mais crônicos, que dá para fazer o atendimento virtual. Então, já existe esse projeto, já passou pela Comissão da Saúde Digital, mas a gente ainda está aguardando alguns recursos para dar andamento a isso. Nós do SAD, nós fazemos muitos matriciamentos, encaminhamentos para especialistas. E tem como utilizar essa teleconsulta com um especialista da rede fora do SAD? Porque o SAD nós temos o acompanhamento médico clínico e das profissões multiprofissionais, né? Fisioterapeuta, fono e tudo mais. E muitas vezes o paciente ele precisa de um atendimento com um especialista, só que ele é acamado, ele tem dificuldade de locomoção. Para tirar ele do leito e levar até uma consulta de um especialista é um trabalho muito custoso, muito doloroso às vezes para o paciente. E fazendo esse atendimento no domicílio do especialista parece que é algo que vai trazer grandes benefícios para esse paciente. É possível a gente fazer esse encaminhamento e o paciente ser avaliado em casa por um especialista, à distância?
tem um caso que a gente já, né, de especialistas que a gente já está fazendo essa prática, né? Então, endócrino é uma especialidade que já está disponível e que é possível a gente pedir um parecer mesmo, né, do endocrinologista. Então, a gente tem uma diabetes de difícil controle, que a equipe já chegou no limite, né, ali do ajuste, e vem o parecer, e isso auxilia muito a gente. Então, assim, para o que já está estabelecido pelo protocolo do município, a gente consegue ter um acesso. Legal. Eu acho que um grande avanço seria a gente conseguir fazer uma teleconsulta mesmo, né? Em casa. Então, você precisa do endócrino, do neuro, muitas vezes que a gente precisa no SAD, né? Do dermato, né? E você tem a equipe na casa e esse profissional em algum ponto da rede e você conseguir fazer uma teleconsulta mesmo, sem que você saia de casa. Isso seria um avanço extremo para a gente. Porque as vagas, né, muitas vezes você não consegue ter acesso à vaga, tem questão do transporte, da instabilidade do doente, que às vezes não consegue sair de casa, né, ou instabiliza no transporte, uma adequação do serviço em receber esse tipo de doente, que muitas vezes está em oxigenoterapia, está com ventilação mecânica, precisa passar dieta, e aí também não é todo o serviço que consegue absorver esse doente naquelas horas que ele vai ficar ali. Então, penso que essa teleconsulta seria de extrema importância para o SAD. Tá, legal. Em relação à reabilitação da equipe multi, né, eu tive um pouco de experiência com telemedicina na minha prática privada, e eu acredito que também há limitações e há benefícios da teleconsulta. Então, a gente consegue atender o paciente lá do Nordeste, estando aqui no Sudeste, orientar o que esse paciente precisa em relação à reabilitação. O SAD, como ele trabalha com prevenção e reabilitação domiciliar, muitas vezes é o cuidador ou é o parente que está ali cuidando do paciente que vai realizar os exercícios de reabilitação. E nós temos também a barreira da distância. Campinas é uma cidade muito grande, às vezes a gente demora de 40, 50 minutos de uma casa para outra, né, de um paciente para o outro. E a telemedicina da equipe multi vai auxiliar bastante nisso. A gente consegue um número maior de atendimento e orientações em relação ao atendimento presencial, porém também tem muitas barreiras. Eu vou orientar o paciente de longe, eu não vou tocar ele, eu não vou escutar, eu não vou ter esses dados mais específicos. Então, eu acredito que para fisioterapia e reabilitação, a teleconsulta ela vai ajudar bastante em relação a orientações. O paciente teve um AVC ou é acamado, precisa de orientações de postura no leito, exercícios passivos. Eu consigo orientar um cuidador que seja bem orientado, né? Um cuidador que colabore com a terapia, explicar para ele que tipo de exercício o paciente pode fazer, como posicionar ele no leito melhor e retornar daqui uma semana ou duas para reavaliá-lo presencialmente e mudar a conduta, por exemplo. Já pacientes mais graves que precisam de uma avaliação mais intensiva, uma ausculta pulmonar, aí a gente precisa trabalhar com a questão presencial. Vocês acreditam que existem outros profissionais do SAD, da equipe multi, que se beneficiariam da teleconsulta? O psicólogo, o TO, ou mesmo a fono, que seria interessante apesar dessas limitações? Eu penso que é um campo, acho que infinito, e para todos os profissionais que compõem o SAD. Acho que depois que você tria, né, avalia aquele doente, e você monta o projeto terapêutico para aquele doente, é possível que acho que todas as categorias consigam fazer algum tipo de atendimento pela telesaúde, né? Porque a reavaliação, uma nova orientação pode ser muito tranquilamente feita por vídeo mesmo, né? Uma conversa, mostrando a intercorrência, mostrando o procedimento. Acho que é muito válido. Penso que todos os profissionais, o nutricionista pode reorientar a dieta, o fisioterapeuta a parte da reabilitação, a fono, a enfermagem com certeza, os médicos também conseguem reforçar ou reorientar algum tipo de procedimento. E lembrando que, você falou uma coisa certa, é um cuidador que fica responsável por esse doente. Então, diferente de um home care, onde tem um profissional de saúde na casa por um período ou até pelo dia inteiro, né? O SAD não trabalha com profissionais de saúde no domicílio. Então, geralmente é algum familiar, né, que toma conta desse doente e que frequentemente não é um profissional de saúde. Então, é um leigo, né, no sentido de cuidado de saúde, e que a gente capacita esse cuidador para cuidar do seu parente ou do doente. Então, o reforço de orientação, que a gente faz bastante no início, né, de ir na casa, às vezes, todos os dias,
o que demanda muito tempo, né, da equipe. Então, pode muito bem ser substituído naquelas casas, aqueles cuidadores que conseguem absorver esse tipo tem de condição, orientação, né? Por uma avaliação à distância. Acho que seria muito interessante para o SAD. Algo que antes era impossível. Antes a gente nem imaginava que uma enfermeira poderia ver um curativo à distância por vídeo e orientar o cuidador como realizar. Acho que a pandemia trouxe essa tecnologia, essa necessidade da tecnologia, da distância, do virtual, para o melhor cuidado do paciente. Então, vocês acreditam que todos os profissionais tenham um pouco de ajuda nessa questão, inclusive a enfermagem. A enfermagem pode auxiliar bastante nisso. Acho que eu concordo com o que o Bruno falou. Acho que todos os profissionais é um campo infinito. E eu acho que facilita também, não vendo só no lado do profissional, mas no lado do cuidador, que hoje tem uma dificuldade de sair da casa, né? Muitas vezes é um cuidador só para cuidar daquele paciente. Então, a gente consegue levar mais coisas mais informação até esse cuidador. Até mesmo com trabalhos em grupos, né? Que hoje a gente enfrenta essa dificuldade. Eu acho que a tecnologia pode auxiliar bastante, né, nesse fator. Quantas vezes você orienta uma coisa de manhã, né, para aquele cuidador, e à tarde ele está ligando no SAD, perguntando sobre aquilo que você orientou, né? Verdade. Então, você tem que deslocar do SAD para aquela mesma casa, né? E tirando alguém da agenda, um outro paciente, ou você colocar aquele cuidador que você foi de manhã naquela casa, né? Então, acho que essa parte de telemonitoramento, uma orientação online, seria extremamente bem-vinda para a gente. Otimizaria, na verdade, nosso tempo. Não é que pouparia o trabalho, mas otimizaria o nosso tempo, permitindo que atendesse outros pacientes, enquanto aquele reforçaria o que você já orientou de manhã. Eu acho que o telemonitoramento, ele não substitui o presencial. O presencial, eu acho que jamais vai deixar de existir, né? É uma complementação, né, da assistência. E acho que ele acolhe, né, o paciente, né? Então, lembrando, né, que o Bruno relatou, né, os cuidadores são leigos e às vezes vai fazer um procedimento de aspiração de traqueostomia pela primeira vez na vida. Então, nada mais natural que a pessoa aprenda de manhã e tenha que repetir isso à tarde. E às vezes ligue com dúvida, achando que fez algum procedimento errado. Então, você poder olhar para a pessoa, fazer uma chamada de vídeo, acalmar, isso é bastante, né? É muito significativo. Então, você acolhe também, né, a questão do cuidador e também reforça o procedimento, né? Isso é muito importante. Dizer que ele evita a desassistência. Evita a que é o que é desassistência. o nosso maior medo, né? O paciente ficar desassistido por falta de RH, em questão assim, o paciente recebeu a visita de manhã, mas ainda está em dúvida à tarde. Não Sim. tem como a gente ir. Existe uma forma de a gente não desassistir esse paciente? Isso. Através do telemonitoramento e dessas questões, né? Principalmente os que vão chegando recente, né? Tem muitas dúvidas, são muitos procedimentos. Né? Você tem que aprender a fazer, né? Colocar dieta, a lavar a sonda, muitas coisas, né? Trocar o curativo. E o Saúde Digital, a gente está produzindo bastante vídeo orientativo, então, em relação a esses cuidados domiciliares, com sonda, traqueostomia, mobilização no leito. E os podcasts aqui também que a gente discute bastante algumas doenças, como que a tecnologia pode auxiliar na saúde. E então, para concluir, a gente pode dizer que, apesar das limitações, existe um campo muito grande da telemedicina dentro do SAD, dentro desses pacientes complexos que nós atendemos todos os dias. E essas barreiras são mais barreiras físicas, de equipamento, tanto do serviço quanto dos pacientes. Porém, toda a equipe pode se beneficiar do atendimento à distância, todos os profissionais podem realizar alguma orientação em relação a isso. E eu vou pedir para vocês só concluírem, né, a palavra final para a gente encerrar o nosso podcast. O que vocês acharam? Tem mais alguma coisa para adicionar aí que a gente não conversou? Eu queria agradecer a oportunidade de divulgar o SAD, né, um serviço que está aí há muito tempo na Prefeitura, em Campinas, e que boa parte da população desconhece que ele existe, né? Então, eu não digo nem só a população, até profissionais de saúde muitas vezes não sabem que o SAD existe, ou se sabem, muitas vezes desconhecem para que serve, qual é o modelo de assistência, como é que acessa. Então, a divulgação é muito importante, né, para você conseguir atingir o público que é alvo do SAD. E é um público que muitas vezes fica dependente de pronto-socorro, de internação, e poderia estar sendo cuidado tranquilamente no domicílio, né, na própria casa, com os seus familiares, proporcionar alguma qualidade de vida e de conforto também no domicílio, né? Então é muito importante divulgar. Por isso eu agradeço a oportunidade. Eu agradeço a oportunidade, eu acho que a gente poder
levar mais informação para a família, levar mais o suporte, né? Dar esse conforto, né, ao cuidador, essa segurança, né, de realizar um trabalho, né, com o paciente, não tem preço, né? E esse trabalho que o SAD faz, essa divulgação é extremamente importante. Então, agradeço também essa oportunidade. Eu queria agradecer o espaço, acho importante falar do serviço, né, e que essas informações também auxiliem aí a todos os trabalhadores de saúde e os cuidadores também. Sim, acho que é o objetivo, né? A saúde digital, a tecnologia veio para ajudar. Eu acredito que é o futuro. Não tem como a gente correr. Se correr, o bicho pega. Então, vamos tentar trabalhar junto para levar o melhor para o paciente. Eu que queria agradecer. Estou muito honrado de estar com todos os coordenadores do SAD aqui e poder conversar um pouco sobre o trabalho do SAD, que eu gosto bastante e que muitas pessoas são beneficiadas e tem muito a oferecer aqui na Prefeitura de Campinas. Muito obrigado. Se gostou do vídeo, deixa o seu curtir, comenta aqui embaixo quais tipos de vídeos, quais os assuntos que vocês gostariam de ver aqui no podcast e se inscreva aqui no canal para ficar por dentro dessas dicas.